gente, hoje o nosso convidado, nossa, é alguém que começou muito cedo, mas já tem estrada, viu? Tem aí 2 mandatos numa prefeitura, quem será, quem será? Pois é, além dele ser filho e também neto de gente que dedicou a vida ao serviço público, hoje o meu convidado, ele roda o Ceará para contar muitas histórias. E um nome que vem de uma história, mas que fala a linguagem do seu tempo, tá? Uma linguagem de hoje, para que você possa entender. Seja muito bem-vindo, Davi! Ô, Aproveite e já me diga como tá a sua agenda, que eu já sei que tá lotada. Ô, amigo, te agradeço, viu, aqui por estar me recebendo. Para mim é um privilégio de estar aqui nesse Pra momento, gente de também. poder contar um pouco da minha história e já te falar que tanto eu tenho a oportunidade de rodar o Ceará para contar um pouco da minha história, porque para mim toda voz importa, mas também, olha o privilégio que eu tenho das pessoas de todo o estado me contarem as histórias do meu pai e do meu avô. Então, assim, para mim, de fato, assim, um sentimento que eu tenho uma sorte muito grande. Eu tenho um privilégio, como você falou, de poder estar agora nessa caminhada. Agora me conta aí como é que tá sendo a sua rotina. Rapaz, loucura. É, né? Loucura, loucura. Eu tenho rodado todo o estado, buscando conversar com as pessoas, buscando entender o que é que existe vivo no coração das pessoas, para que nós possamos tomar decisões conectadas com o que o povo realmente precisa. Eu tenho falado que uma das coisas que eu aprendi e confirmo até hoje, que política você tem que fazer ouvindo. Se Uhum. você, às vezes, quiser tomar uma decisão no ímpeto do seu interior, às vezes você não pode tomar a decisão certa. A melhor estratégia é ir lá na fonte, escutar o povo, escutar a população, para aí assim você tomar as decisões que possam, de fato, alcançar o que precisa realmente a população. E de onde vem essa disciplina para você cumprir esses compromissos? O compromisso de ir lá no povo, de conversar, porque sempre tem uma história que inspira, né? Com certeza, assim, eu trago, graças a Deus, tudo de casa. Eu cresci vendo meu pai, Mauro Benevides Filho, meu avô, Mauro Benevides, rodando todo o estado e também podendo perceber o carinho, o amor que as pessoas têm por eles, certo? Então, já vendo como eles faziam ali nas agendas, nas programações, e é algo que as pessoas não sabem, porque às vezes eu acho que as pessoas olham um político e dizem assim, rapaz, esse cara roda o estado todo, roda o Ceará todo, isso deve ser muito cansativo, e pelo contrário, para mim, para mim é um dos maiores prazeres que eu tenho, é realmente rodar, poder conhecer todo o meu estado e principalmente conhecer todas essas pessoas que acreditam na gente e com Uhum. certeza têm difundido essa crença, essa nossa caminhada que a gente tem propagado por todo o estado. E nessa agenda, quando o Davi não está ali no cenário político, o que o Davi está fazendo? Aí você fez uma pergunta muito boa agora, porque para mim é o meu principal momento de descanso. Eu gosto de estar primeiro com a minha estrelinha, certo? Quem é a estrelinha? É a minha pet, certo? A minha samoyeda. Eu sempre tive esse sonho de ter um cachorro, de ter um Uhum. pet. Na verdade, eu sempre gostei muito dos animais. Quando eu era pequeno, eu tenho uma tia que tinha um canil. Meu Deus. Imagina, 30, 40 cachorros ali. Ela gostava de soltar os cachorros numa hora. Então, assim, eu sempre fui muito conectado com os animais, principalmente com cachorros. E depois que eu tive essa oportunidade, casei e aí realizei esse sonho junto com a minha esposa de ter um pet. É o meu principal momento de descanso, estar ali com ela, poder ter aquele momento e junto com a minha esposa a gente tem vivido essa nova experiência. Falando nela, aproveita e já me conta, porque falou da Estrela, já falou da Gabi, como vocês se conheceram? Ixi, aí você fez uma pergunta boa, viu? Porque eu Bem, já vi nas redes sociais que é muito amor. oh, É glória a muito Deus, amor. muito obrigado. Bem, o coincidente que a gente se conheceu logo um pouco após o Fortal. Muito sugestivo. Muito sugestivo. Eu não fui pro Fortal esse ano, ela foi, mas não foi na semana do Fortal. Nós não nos conhecíamos e aí combinamos de jantar. Na verdade, combinaram de jantar. Eu não sabia que ia ser com ela, mas um amigo em comum nos apresentou. Gabi, para quem não sabe, ela não é do Ceará, ela é do Rio Grande do Norte, ela é de Natal. E
nesse momento, a gente acabou que já se conectou naquele momento, trocamos telefones, e ali começou a nossa história de amor, certo? A gente depois trocou, como eu falei, telefones, começamos a nos falar. Eu fui algumas vezes visitá-la em Natal, ela veio algumas vezes me visitar em Fortaleza, e assim começou a nossa história de amor, que já dura, vamos completar agora 10 anos juntos. Que coisa boa. E 10 a anos juntos. estrela, para iluminar a vida de vocês, como Ah, foi que ela chegou? estrelinha é uma bênção. Quando eu era muito jovem, eu não tive a oportunidade de ter um pet, porque meu pai era um pouco alérgico, então talvez pudesse criar algo que não era o que a gente desejava, que é amar os nossos pets. Uhum. Mas eu sempre tinha aquilo no meu coração, sabe? Rapaz, eu quero ter um pet meu, eu quero ter uma cadelinha, eu quero ter um cachorro. E aí, logo quando nós nos mudamos, eu falei, esse é o momento. E aí nós procuramos, nós fomos pesquisar até que ela entrou na nossa vida e é um divisor de águas, antes e depois da estrela na nossa vida, porque realmente é um amor que você não consegue explicar. Bem, você falou que desde pequeno, crescendo ali com seu avô, crescendo com seu pai, no cenário político, ali vivendo, convivendo, você gostava daquilo. É tanto que hoje para você isso é tranquilo, né? Conversar com pessoas, ouvir histórias. Mas como foi crescer ao lado de duas figuras gigantescas, Mauro Benevides e Mauro Filho? Bem, para mim era normal, era Mauro Filho e Mauro Benevides, meu pai e Meu meu pai e avô, meu avô, né? de boa. Então, no meu crescimento, eu Mas sempre ver as pessoas via olhando muito. para eles assim, como assim, meu Deus, faz diferença. Eu cresci vendo as pessoas dizer assim: Davi, o seu pai é um grande homem. Todo mundo me falava isso. Na verdade, vou corrigir. As pessoas falavam no meu avô: Davi, o seu avô é um grande homem. E quando se referia ao meu pai, eles ainda adicionavam: Davi, o seu pai é o homem mais inteligente que eu conheço. São duas características muito marcantes dos dois. O meu avô, pela pessoa que ele sempre Uhum. foi, uma pessoa muito cuidadosa. O meu avô Mauro Benevides era uma daquelas pessoas que sabem até o nome dos pais e dos avós das pessoas. O nome até completo. E o meu pai sempre foi uma pessoa muito inteligente, então ele sempre foi muito reconhecido por saber, ou pelo seu saber, não só no Ceará e nem Uhum. só no Brasil. A inteligência do meu pai já conseguiu romper até o território brasileiro. Mentes de outros países vinham se aconselhar com ele. Inclusive, o papai já até foi premiado pelo BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, como um dos maiores projetos de desenvolvimento econômico que eles já tiveram. Ou seja, mostrando aí a capacidade e o brilhantismo que ele tem. E crescer no meio deles dois, ouvindo o que você ouviu, né? Isso é um peso ou um privilégio? Peso pelo fato de, tipo assim, ai, eu preciso honrar o nome dos dois, eu Boa. preciso ser íntegro, eu preciso mostrar para as pessoas que também, assim, que eu aprendi com eles e estou aprendendo. Fala para mim se é um peso ou um privilégio para Não, para mim você? sempre Ou foi os dois, assim, para mim sempre foi um privilégio, porque eu acho que é um pouco mais do que isso. Eu falo muito para as pessoas e o que eu queria dizer aqui, eu tenho pai, eu tive a oportunidade de ter um avô amoroso e que família para mim é tudo. Então, olhe só, conviver com duas pessoas que valorizam isso e que tiveram a oportunidade de passar isso para mim, olha o tamanho do privilégio. apesar do Sabe? cenário, de ficar viajando e tudo, mesmo Tudo assim faziam questão de estar presente, presente. perfeito. Ou seja, eu pude não só ter a convivência com o meu pai, mas Uhum, olha o privilégio que eu tive. Eu tive o privilégio de ver o amor que o meu avô teve pelo meu pai e, ao mesmo tempo, ver que tudo isso que o meu pai me passou veio do meu avô, ou seja, uhum, família. sim. Então, para mim, naquele primeiro passo, nos meus primeiros passos de vida, se eles eram políticos, não era algo que ainda me impactava, porque o que chegava mesmo em mim era o tamanho do coração deles. Na verdade, do coração do meu avô Uhum. e do cérebro do meu pai. E qual o conselho, se teve, né, um conselho ou do seu avô ou do seu pai para você nesse meio, para esse meio político que você, sobre Tem, política no caso, né, que tem. você carrega até hoje?
Tem uma das coisas que o meu avô me falou e que meu pai, eu percebi que foi o meu avô que passou para o meu pai, ele sempre falou assim: Davi, política se faz para lutar pelo que as pessoas realmente precisam, nunca pelo que o seu interior realmente quer. Ou seja, para a gente ter forças e sempre lembrar que se a gente está na política, a gente está para defender o povo. Porque ele já aprendeu que na caminhada, o poder, as pessoas falam, poder e dinheiro. Isso desvia as pessoas. Então, Uhum. nunca se esqueça que você está ali para poder representar pessoas e trabalhar por elas. Esse conselho para você foi muito bom, pelo que eu estou percebendo, porque se você gosta de rodar o Ceará para ouvir pessoas, é porque exatamente você está buscando deixar o seu achômetro, É isso né, aí, boa. para poder ouvir as pessoas e saber o que de fato elas realmente querem e precisam, né? É isso. Eu tenho falado muito e vou cada vez mais replicar que, para mim, toda voz importa. Vou repetir aqui para deixar registrado. Para mim, toda voz importa, porque eu, Davi, conheço a dor das pessoas. Eu conheço a dor daqueles que precisam entrar de madrugada num transporte para fazer seu tratamento de hemodiálise. Eu conheço a dor daquelas pessoas que precisam entrar cedo num transporte para buscar o seu tratamento de câncer. Para aquelas mães que têm o desafio de conviver e de amar, muitas vezes, crianças que são especiais, Uhum. certo? E que não veem pessoas um suporte, ou seja, o poder público. Nós estamos aqui para nós estamos aqui para que as pessoas elas compreendam que existe de fato alguém por elas. Eu sei que é um desafio, mas a minha principal luta é para poder representar e ajudar essas pessoas. Por que, Davi? Porque, como eu falei no começo, eu conheço a dor delas. Então, para mim, como eu falei, toda voz importa, porque é isso que eu estou buscando, passar para as pessoas que eu me importo e, ao mesmo tempo, eu também compreendo. Falou tanto de dor, de enfermidades, o que as pessoas elas passam muito em hospitais, com problema de sair de uma cidade para outra cidade, porque precisa de uma ambulância, ou precisa de um carro, ou precisa de uma casa de apoio, né? E a dor ela tá muito relacionada à fé, porque nessa hora, né, Demais, a demais. fé é que segura as Sustenta. pontas, sustenta, e a fé é muito importante para você que já deu para perceber. Demais. Conta para mim como é que a fé, assim, chegou para você de fato, que você disse assim: "É, sem ela eu não sou ninguém". Tipo assim, sem ela eu não tenho um sustento do meu dia. Bem, primeiro o que eu quero passar para todos Que ela te representa, né? é que tá vindo, tá chegando uma nova geração. Uma geração que foi alcançada por Jesus e que percebeu que essa é a missão que nós temos. Porque Deus, ele nos dá a missão e também nos dá a direção. Então, se eu estou aqui hoje na política, muito se dá pelos valores da minha família, mas principalmente porque Deus me direcionou para esse caminho. Eu sinto que foi Ele que me colocou. Meu Colocou, filho, né? é aqui que você tem que trilhar para representar o que eu quero na Terra. Então, eu lido muito na política por isso. As pessoas entenderem que, para mim, a política é um projeto de Deus. Não é só política, né? Vai Nada. muito além. Então, não tem como a gente falar da caminhada em Jesus sem fé. É verdade. Se a gente não tiver fé, porque se tem uma coisa que eu acho que todo mundo sabe, é que fazer política, principalmente nos dias de hoje, não é um desafio fácil. É Ou verdade. seja, para vencer, só se você tiver fé. Me conta, qual foi o momento mais difícil que te formou? Boa pergunta. Mas não é difícil muito de responder, não, sabe por quê? Porque durante toda a minha experiência na política, realmente tem um momento que me marcou muito, que foi a pandemia. Certo? Olha só, eu fui prefeito 2 vezes, e nas 2 vezes era na pandemia. Certo? Ou seja, eu fui prefeito de 17 a 20 e de 21 a 24, os 24. 2 anos do pico da pandemia. Sim. Então, se teve um momento que me formou na política, com certeza foi a pandemia. Acho que é por isso essa empatia
com o povo, né? Total. Porque foi um momento difícil. Isolamento não foi Dificílimo, fácil dificílimo para a ninguém, né? Maria. Foi você ter a experiência de diretamente a vida das pessoas, pelo menos era o que a população compreendia, que a vida delas estava na nossa mão. Uhum. Então, olha aí o tamanho do desafio. Que desafio, viu? Total, gigante. Davi, você foi prefeito por 2 mandatos. Antes de ser prefeito, você foi candidato. Como foi chegar lá no seu primeiro dia de prefeito? Sim, perceber assim, caramba, agora eu não sou só candidato, eu sou prefeito. Vamos lá, então foi um desafio enorme. Eu vou lhe dar o retrato do meu primeiro dia. Pois conta. Retrato do primeiro dia. Conta aí. Entrei no gabinete da Hum. prefeitura com uma cadeira totalmente rasgada e com um banheiro que nem vaso sanitário tinha. Meu Ou Deus. seja, imagine que isso era um reflexo da prefeitura que eu recebi. Uhum. Ou seja, o município de Redenção, em Do que você ia 2017... fazer, ter que fazer, né? Imagina aí, o município de Redenção, em 2017, era o município com o maior desequilíbrio financeiro de todo o estado do Ceará. Meu Eu recebi Deus. a cidade com 4 meses de salários em atraso do serviço público. Ou seja, ficava muito claro Uhum. que eram necessárias ações para poder, mais uma vez, equilibrar o município. E por que eu falo município? Porque em cidades do interior, a prefeitura é o maior vetor de economia. Uhum. Então, se a prefeitura vai mal, a economia da cidade vai mal. Se a prefeitura vai bem, a economia da cidade vai bem. Ou seja, o poder público, principalmente em cidades menores, é o que desencadeia todo o resto. Uhum. Então, imagina esse cenário, você senta e diz assim, e agora? O que é que nós vamos fazer para poder colocar essa casa em ordem? Mas iniciamos uma série de ações, que é o que eu acreditava que eram necessárias para poder, mais uma vez, equilibrar o município. E devagarzinho, Deus foi abençoando aí a nossa caminhada. E como você pegou uma prefeitura para você ter que praticamente consertar muita coisa, atrasos em pagamentos, assim, qual foi a decisão mais difícil, aquela que você colocou sua cabeça no travesseiro, mas você não conseguiu dormir? Eu acho que demitir pessoas, certo? Ou seja, quando você entra na gestão, você precisa primeiro entender como é que a máquina funciona. Então, primeiro, para equilibrar, você teve que diminuir, certo? Então, ou seja, imagina só, quando você entra, as pessoas acham que você vai fazer apenas coisas boas. Uhum, Mas gestão não funciona assim. é verdade. Gestão, você precisa identificar quais são as mudanças e transformações que precisam ser feitas e ter coragem. Ou seja, na política, você precisa ter coragem de executar as ações necessárias para melhorar a vida das pessoas. Muitas vezes, de uma maneira que elas, em curto prazo, não acreditam. Mas eu tinha muita convicção disso. Ou seja, nós fizemos toda uma reforma no funcionamento da máquina pública, diminuímos o efetivo, ou seja, fazer Uhum. mais com menos, e isso foi o pontapé inicial para que eu pudesse agora fazer com que o município, mais uma vez, tivesse capacidade de investir, que é a palavra-chave no Uhum. setor público de transformação, é o investimento. Então, nós dotamos mais uma vez o município dessa Uhum. capacidade e aí começamos a investir. Mas, eu te conto, você ter que diminuir o funcionalismo público, ou seja, demitir pessoas, foi algo que doeu muito no meu coração no começo. A gente sabe que na política tem muita gente que entra na política para se dar bem, Ah, é verdade. né? Assim, como foi assim no seu caso, na prática? O que te fez assim, não, eu quero seguir os passos do meu avô, do meu pai, mas assim, eu quero ir além, porque eles fizeram coisas boas, mas eu quero ir além. Eu quero fazer sempre mais. Foi esse sentimento ou foi para se dar bem mesmo assim? Porque como você começou jovem, Sim. tipo 26 anos, né? É o que as 26 anos, pessoas pensam. né? Mas As faz pessoas sentido pensam demais, isso, e né? verdade. Né? Então assim, fala aí pra gente como foi. Bem, a política para mim sempre foi um chamado. Na minha caminhada foi então que eu percebi que era um chamado de Deus. Porque eu sempre gostei de ajudar. Sempre Uhum, gostei. Tá no meu DNA. Tive prestações de serviço de filantropia, ou seja, de cestas uhum, básicas, quando eu tinha 14 anos, 15 anos de idade.
Então, eu sempre percebi que é aquilo que me fazia feliz. Só quando eu realmente compreendi o que é que o meu pai fazia, o que é que o Uhum. meu avô fazia, e o que era a política, e quando eu falo política com P maiúsculo, foi que eu entendi que é através da política que nós temos a capacidade de ajudar o maior número de pessoas. Então, eu estou na política por causa disso, porque eu sei que o meu trabalho ele pode transformar vidas. Então, a partir do momento que eu compreendi isso, para mim foi uma chave que virou, pá, é isso aqui que eu tenho que fazer da minha vida. É isso aqui que eu sou bom. E aí comecei a dar os primeiros passos e que é uma história que, se Deus permitir, esteja só começando. Você acredita que é o seu propósito? Acredito que é meu propósito. Não, acredito não, porque em Deus não tem achismo. Eu tenho São. convicção que é o que Deus me colocou na terra. Gostei. Glória. Você já percebi nas redes sociais, percebi aqui enquanto a gente estava gravando que a sua esposa chegou, questão do carinho, né? Aí eu lembrei que a sua gestão sempre foi marcada com mulheres Boa. ali, né, na ativa. Conta pra mim, conta pra gente, né, o porquê disso, que se você faz questão de dar, assim, cargos para que as mulheres possam ter voz. Conta aí um pouco mais, o porquê disso, né? Uma coisa que eu aprendi Nesses na vida, postos de decisão, né? viu, Lívia? Uma coisa que eu aprendi na vida é que política tem que ser feita com ação, não com conversa. Vou repetir aqui, política tem que ser feita com ação, não com conversa. E eu vejo muito que muitas pessoas gostam de se aproveitar das narrativas. E uma delas que está muito aquecida hoje é que as mulheres isso, as mulheres aquilo, e por aí vai. Uhum. E eu vejo muitas pessoas projetar esse discurso, mas eu Uhum. também vejo muitas pessoas não colocar em prática esse discurso. Então, eu tenho propriedade para falar isso. Eu acredito que as mulheres sim têm capacidade de ocupar mais espaços na política e também muitas vezes fazer isso melhor do que os homens. Certo? Então, eu, enquanto prefeito, vários cargos de chefia de primeiro escalão foram ocupados por mulheres, inclusive em vários momentos da minha Uhum. gestão, nós tínhamos a maioria das secretarias ocupadas por mulheres, ou seja, eu tinha 12 secretarias, mais da metade eram mulheres. E na hora de escolher a minha sucessora ou o meu sucessor, tinham homens e mulheres, a pessoa que me sucedeu em redação foi uma mulher. Foi uma escolha Uma consciente. escolha consciente minha para mostrar para as pessoas Uhum. que eu não tenho conversa comigo. O povo, faz- vou até ser bem enfático com isso. O povo tá com. Égua, foi mal. O povo tá cansado de conversa fiada. O povo tá querendo mesmo é resolução, ação. Então, para deixar muito claro, essa minha convicção na minha cidade hoje é governada por uma mulher. Já que você falou de as pessoas querem resultado e sobre entrega, perdão, de novo. Não. Já que você falou de resultado, que as pessoas não querem só conversa fiada, querem resultado, pensei aqui sobre entrega, entrega concreta mesmo, assim. Como a gente já falou de dor, falou de enfermidade, lembrei de hospital, lembrei da saúde. Na saúde, o que você fez na sua gestão, que você, tipo assim, tem orgulho, de um jeito bom de dizer, né, Claro. gente? Assim, poxa, sou assim, sou feliz por ter feito isso, por redenção, ter feito isso pela saúde daquela gente. Bem, eu gosto muito dessa conversa, porque eu sempre fui uma pessoa que gostei de mostrar os meus resultados. E lembrar que os resultados, muito menos por mim, tá? Se tem uma coisa que eu aprendi na política, é que ninguém faz nada só. Os resultados, ele vêm pela liderança e pela Uhum. equipe. Ou seja, na saúde do meu município, eu consegui transformar o atendimento. E duas lições muito bacanas. A primeira, a porta de entrada da saúde da minha cidade é o hospital. Só que lá em Redenção, o hospital não pertence, não faz parte da administração da prefeitura. Ou seja, eu não administro o hospital. Ela é uma Uhum. entidade filantrópica, é uma entidade independente. Hum. Mas mesmo assim, é a porta de entrada da saúde do município. E durante a série histórica do município, o que acontecia? O hospital funcionava,
tinha um atendimento que não se aproximava do que o povo realmente precisava, e era isso. As pessoas que faziam a gestão do hospital tinham as limitações dele, porque são talvez os menores orçamentos de saúde que existem no Brasil, são dos hospitais filantrópicos. Então eles não tinham como disponibilizar o atendimento que a população realmente merecia. E o que é que aconteceu? Eu imagino que é que os antigos gestores pensavam: ah, não é meu, não vou me preocupar, eu preciso me preocupar com os meus desafios. E que também não é tão maligno pensar isso, a pessoa não é tão ruim por pensar isso, porque na gestão nós temos vários problemas. Como não faz parte da minha administração, não vou fazê-lo. Só que eu não, porque quem é atendido nesse equipamento é o meu povo. Uhum. Ou seja, as pessoas, muitas vezes, que votaram em mim, estão sendo atendidos ali e não estão recebendo um atendimento que eu acho que eles merecem. Então, eu fui além. Uhum. Eu, mesmo não administrando, mesmo não sendo responsabilidade minha, eu entreguei uma nova emergência. E olha só a coincidência, eu entreguei essa emergência no ápice da pandemia. Eu cheguei a receber mensagem de pessoas me dizendo que a estrutura que eu construí de emergência na cidade de Redenção estava melhor do que a de, já ia dizer o nome do hospital, estava melhor do que uma estrutura de hospital privada de Fortaleza, no meio da pandemia, ou seja, no momento que as pessoas mais precisavam, eu entreguei uma emergência. Ou seja, porque eu vi que as pessoas precisavam de mim para aquilo. Mesmo que o problema não fosse diretamente o meu, mas sempre quando é para o povo, eu preciso agir. O problema também é meu, né? O tamanho é meu. E, ao mesmo tempo, logo quando eu saí, eu também entreguei o maior equipamento de atenção primária. O hospital já é de atendimento secundário e terciário, e aí agora, o de atendimento primário era de responsabilidade direta minha, pois eu entreguei a mais moderna unidade básica de saúde do município, totalmente reformada, com mais de 6 médicos atendendo simultaneamente, com toda climatizada e estruturada no último mês da minha gestão. Ou seja, só para você entender aqui, estou terminando, Podia estar nem aí, né? me elegi pelo povo, me reelegi como um dos prefeitos mais bem reeleitos, não só do Ceará, mas de todo o Brasil. Tive a oportunidade de escolher uma sucessora que foi eleita com mais de 74%, quase 75% dos votos. E no último ano da minha gestão, no último mês, eu estava continuando a trabalhar. Para o quê, Davi? Porque é o meu coração. Porque, olha só, se eu tive a oportunidade de me reeleger com 84% dos votos, um dos prefeitos mais bem reeleitos de todo o Brasil, o mínimo que eu podia fazer é trabalhar até o último dia. Então, eu entreguei no último mês a unidade de saúde mais bem equipada, quando nós falamos de atenção primária, de toda a minha região. Certo? Ou seja, para as pessoas realmente entenderem que o atendimento de saúde ele foi de fato transformado. Fiquei curiosa para saber, porque o básico é saúde e educação. É isso aí. A educação de Redenção, das crianças de Redenção. O que você também pode bater no peito e dizer, eu fiz algo por eles, fui além. Tem né? muita coisa legal que eu posso falar em reforma, porque, por exemplo, olha só, uma das coisas que eu aprendi na política, uma das coisas que eu compreendo na vida pública é que todo real importa. Dinheiro público tem que ser bem aplicado. E uma das coisas que eu tive a oportunidade é que eu concluí todas as obras inacabadas de gestões passadas. Ou seja, obras que as pessoas achavam que não, ali não tem mais jeito, dinheiro jogado fora. Eu falei, não, peraí. Vamos buscar trazer uma solução para isso. E eu estou pegando esse gancho porque boa parte dessas obras eram da educação. Então eu podia falar muito de escolas que eu construí, de creches que eu entreguei, mas eu queria falar de educação de uma maneira especial, porque você falou de crianças. E nós fizemos um projeto lá que muito me emocionou. Se eu for lá no meu Instagram, até hoje nós temos as fotos, que o projeto se chamava A Vida com Novos Olhos. Um dia,
eu gostava de comer nas escolas para provar a merenda escolar. Isso mesmo, eu dava muito disso. Eu ia lá na escola, sem avisar, e procurava o diretor para poder provar a merenda, para saber se a galera que estava comendo estava gostando da merenda. Pois tá aí. E tinha uma escola que é na frente da minha casa. Tá tudo ok? Ah. Tinha uma escola que estava na frente, que era bem na frente da minha casa. E aí um dia eu fui lá comer. Tava boa a merenda e tal, tal, mas eu percebi uma criança que eu olhava para ela, criança linda, criança, sabe, saudável, mas triste, encolhida. Uhum. Sabe, Te me tocou. tocou. Chamei a diretora, falando, aquela criança ali, qual é o problema? Eu não sei, ela é desse jeito e tal. Só que eu falei, cara, tem algo errado, né? Essa criança, ela não me parece ter nada. Uhum. E aí eu fui na professora. Fulana, essa criança aqui, ela, Davi, eu já tentei conversar com os pais uma vez, não fui muito bem recebida, mas eu acho que ela não enxerga. Como assim? Porque aqui na sala ele é tido como burrinho, só que é Uhum. uma criança saudável, que gosta de aprender e tal, fala muito comigo, mas em alguns momentos depois ela volta a se retrair e tal. Acho que ela tem problema de visão. Aí eu achei estranho. Aí eu falei, bem, porque, entenda só, hoje os professores e professoras não é mais como antigamente, eles meio que têm uma barreira, muitos, não todos, têm algumas barreiras de diálogo com as famílias. Uhum. Certas vezes porque o pai e a mãe, não, mais um problema, sabe? Isso é um fato. E eu não, né? O prefeito não. Falei, quer saber, não que eu vou lá. E conversei Uhum. com essa família, conversei com a criança, como eu suspeitava, tudo certo. E a mãe dela me disse, não, Davi, eu tô precisando comprar um óculos para ele. Uhum. Aí eu, tudo bem, um óculos. Porque no pensamento, a gente acha que óculos é algo totalmente acessível. Mas Uhum. existem óculos que são muito caros. Uhum. Óculos de 300, 400, de 500 Era reais. um óculos específico, Era um né? óculos especial. E eu dei esse óculos para ela, certo? A criança mudou. Meu Deus. Não mudou só na parte do aprendizado. Uma coisa que eu aprendi que o ser humano, Deus deu 5 maneiras da gente ter a efetividade de ser um ser humano, que são 5 sentidos: ler, ouvir, escutar, sentir e falar. Se você não tem um desses sentidos, todos os outros são prejudicados, Uhum. que no caso dele era a visão. Então eu percebi que aquele projeto não era só um projeto de educação. Uhum. Ele começou a ler e escrever bem. Ele começou a ter mais saúde e começou até a ser respeitado socialmente. Porque antigamente ela era tratada como, né, tem isso, bullying. Foi mais acolhido, Foi né? mais acolhido. Então eu percebi isso e junto com a nossa primeira dama, que no caso é a minha esposa, nós fizemos o projeto que é a Vida com Novos Olhos, que nós fizemos toda uma busca ativa de todas as crianças que tinham Uhum. problemas de leitura. Olha só, como é que eu vou falar de educação se a criança não consegue nem ler? Nem ler, é verdade. Então nós fizemos esse projeto em que nós testamos mais de 1.300 crianças, diagnosticamos todas elas com problemas de visão, dificuldade Uhum. visual, demos os óculos e a cerimônia de entrega desses óculos, você não imagina a emoção. Até hoje eu tenho mães que me procuram para poder me lembrar do dia do projeto, desse projeto. Por quê? Porque a vida dessas crianças mudou naquele dia. E é um projeto tão especial, porque olha só, a gente, não, óculos, vou dar um aqui para você. Eu posso dar um óculos de menino para uma menina ou de uma menina para um menino? Não posso. Ou seja, durante o projeto nós percebemos que as crianças queriam escolher os óculos dela. Ou seja, a gente fazia um mostruáriozinho de óculos, ela ia lá, pegava o óculosinho dela, colocava. Gostava? Não, desse aqui eu não gostei, não. Aí devolvia, tá, isso Poder aqui. de, você deu poder de escolha, né? Escolha. Certo? Imagine só, será que essas crianças. Olha o que a gente conseguiu produzir. Será que essas crianças tiveram essa oportunidade? Imagine só, gente que é carente, muitas vezes, a título de exemplo, ganham roupas.
Às Uhum. vezes de um primo, às vezes de uma prima. Ou seja, não tinham capacidade de escolher o que eles gostam. Mas nesse projeto, não. Eles tiveram a oportunidade de escolher Oportunidade. o óculos que eles gostaram. Entendeu? Ou Sensacional. seja, as mães até hoje me dizem que a Uhum. vida, saúde, educação, que performaram. Eu tive escolas que aumentaram seus resultados educacionais, seus índices de aprendizagem em mais de 35%. Só Meu porque eu dei um Deus. óculos. Um óculos, né? Ou seja, muitas vezes, que é o que eu quero dizer aqui para você, muitas vezes a política ela não é transformada por grandes resultados. Às vezes, pequenos gestos têm grandes impactos. Foi isso que a política me ensinou. Tem uma frase, não tá nem no meu script Bora aqui, lá! mas tem uma frase de uma música que diz exatamente o que você falou, das pequenas conquistas, né? Dos pequenos resultados. Que é, ai, se a gente juntasse as pequenas alegrias, seríamos felizes todos os dias, Legal! né? Boa, Ou boa, seja, se boa, a gente boa, boa. pudesse pegar exatamente essas pequenas alegrias, porque é a pequena alegria de um que conseguiu o óculos, o outro que conseguiu escolher, a mãe que ficou feliz, se junta tudo, né? É isso. Como eu tô te falando, eu agradeço muito que eu tive a oportunidade de viver isso. Olha como Deus foi bom para mim. Muito bom. A gente falou de saúde, falou de educação, cultura, algumas gestões deixam assim em último lugar. Total. Como foi em Redenção? Bem, aí você tá marcando muito pênalti para eu bater hoje, viu? Mas vamos lá. Eu tive a oportunidade de fazer grandes projetos em praticamente todas as áreas. E uma delas foi a cultura. Redenção se chama, é denominada, né, é batizada de Redenção por ser a primeira cidade do Brasil a abolir os escravos, certo? Uhum, Nós temos uma história dentro da cidade. uhum, E muitas pessoas não sabem que os movimentos que originaram a abolição, que as pessoas acham que é, quem fez a abolição foi a Princesa Isabel, uhum, porque assinou ali a hora que né, isso não conta nem 1% da história da uhum, libertação e da abolição dos escravos. Então, tudo começou com os movimentos abolicionistas. E que os movimentos abolicionistas, eles escolhiam estações ferroviárias para poder se reunirem e também propagarem as deliberações, porque era o povo uhum, passando e escutando o que eles estavam conversando. Ou seja, um dos cantos estratégicos e marcantes do processo de abolição do Brasil são as estações ferroviárias. E em Redenção nós temos duas, que está uhum, em estudo hoje, uma na minha cidade e outra na cidade ao lado, em qual foi a estação ferroviária que originou o primeiro movimento, ou seja, onde tudo começou. E que uma dessas estações é uma estação nossa, que quando eu cheguei, estava totalmente abandonada, estava totalmente ignorada, realmente estava caindo aos pedaços. Só que a história estava ali. uhum. Então eu falei, opa, eu não posso deixar isso partir. Ou seja, foi o que eu fiz, nós conseguimos recursos, nós fizemos não só uma reforma da estação, nós criamos um museu, reformamos a estação, criamos um museu, fizemos um polo de lazer no entorno dessa estação ferroviária, que hoje se tornou um dos locais mais movimentados de toda a minha região, que é o maciço de Baturité. Ou seja, cultura junto com história, com um Uhum. pouco de turismo e atividade econômica numa ação só. Então, o Que legal. movimento que essa estação ferroviária tem hoje, você não imagina. E todos que passam lá, eles também têm a oportunidade de conhecer um pouco mais da história daquela estação e também o que ela representa para o Ceará e, como eu tenho falado, não só para o nosso estado, para todo o Brasil. É, como eu disse, né, você 2 mandatos consecutivos, É isso aí. mas me conta o que só quem governou sabe. Ah, isso é uma pergunta boa. Eu acho que assim, só depois que você pega na caneta mesmo, você entende que as coisas não funcionam do jeito que você quer, certo? Em relação à organização financeira do município, burocrática, certo? Períodos de licitação, planejamento Tudo é um processo, estratégico, né? tudo é um processo e que precisa ser respeitado. Que se você quiser atropelar isso, você pode ter grandes consequências negativas. Ou seja, só sabe
quem senta, ou seja, só sabe o desafio dos protocolos burocráticos quem está liderando, seja um município, em algum cargo, para poder entender que as coisas, elas de fato não funcionam na velocidade que você realmente gostaria. O que você faria diferente? Porque muitos projetos legais, tanto na saúde, na educação, na cultura, né? Mas o que você faria diferente? Você consegue olhar assim numa prateleira, olhar assim, eu acho que eu errei nisso aqui. Bem, eu acho que assim, eu acho que eu sou ser humano, então Imperfeitos, somos imperfeitos, imperfeitos. né? Então, se alguém chegar a dizer que fez tudo certo e que tudo deu certo, não é o meu caso, certo? Eu errei muito, principalmente que estava começando. E com certeza, se eu tivesse me conectado mais às minhas convicções naquele momento, quando eu digo nas minhas convicções, focado em entender o que as pessoas realmente precisavam, Uhum. isso me daria talvez resultados um pouco diferentes. Como assim, Davi, que você está querendo dizer? Eu estou querendo explicar que quando você senta na cadeira, muitas pessoas te procuram para poder resolver vários assuntos. E tinha alguns outros que você tinha que dar mais atenção. E eu percebi que muitas vezes, certo? Por exemplo, eu fui o prefeito que, olha só o que eu estou lhe falando, de 15 em 15 dias, eu escolhi, olha só, de 15 em 15 dias, Hum. eu atendia na prefeitura. Quem quiser falar com o prefeito, estou na prefeitura tal dia e tal hora. Pode vir falar comigo, mandava fazer bolo, mandava esquentar um café e ficava o dia todo, escutando as pessoas, porque é o que eu gostava, certo? E por que eu estou lhe falando isso? Porque eu sempre tive uma ligação indireta, Uhum. certo? Ou seja, nós sempre teremos capacidade de ter uma ligação direta com o povo. E que eu só fui compreender isso um pouco mais da minha segunda gestão, Uhum. porque a gente fez um desafio muito grande de conexão, ou de reequilibração política, que foi muito difícil. Depois veio a pandemia, ou seja, muitas coisas, certo? Eu não tive um tempo hábil para poder me debruçar mais, certo? Ou seja, foi muito intenso durante os meus 8 anos, mas que se eu tivesse ficado mais próximo do povo, com certeza eu já teria também corrigido outras coisas, porque, obviamente, quem está nos acompanhando aqui, lá ainda tem muitas coisas para serem corrigidas, tem muitas coisas que precisam ser feitas. Ou seja, que Redenção não é um brinco de ouro, ou seja, realmente precisa ainda de muito trabalho para ela se tornar a cidade que o povo de lá realmente merece. Você falou nisso, eu me lembrei. Eu não moro no maciço de Baturité, mas já visitei e Com já certeza. passei e não consigo enxergar quais desafios o maciço de Baturité enfrenta, né? Ou seja, Fortaleza, eu não enxergo os desafios do maciço de Baturité. Quais os desafios daquela região? Bem, existem números, mas eu vou começar falando de uma classe, de uma comunidade que eu tenho uma conexão direta, que é a galera, minha juventude, certo? Então, por exemplo, a galera do interior tem desafio muito diferente da galera da capital, a título de exemplo. Quem precisa buscar o ensino superior precisa entrar num transporte, às vezes, de madrugada. Olha só, tem gente em Redenção, na região do Maciço de Baturité, no interior do Ceará, tem gente no interior do Ceará que precisa pegar um transporte de madrugada, 3, Uhum. 4 horas, 5 horas da manhã, apenas para ter a oportunidade de buscar o ensino superior. Todo dia, que muitas vezes Sim, voltam de madrugada, muitas vezes voltam de madrugada. Ou seja, é visível que quem mora mais distante da capital tem um desafio maior para ter mais oportunidade. E quando a gente fala de capital, quando a gente fala de Fortaleza, eu vejo que cada vez mais a cidade de Fortaleza é uma das capitais, é a capital mais desenvolvida do Nordeste. No entanto, nós temos poucas soluções para a juventude em que realmente eles também consigam acessar oportunidade. Ou seja, se tem uma coisa que o jovem tem dor, ou seja, uma grande dor de todo jovem hoje, é ter seu emprego, ter seu primeiro emprego e ter sua oportunidade. Ou seja, se tem algo que nós precisamos começar a trazer um debate, um diálogo diferente,
é para essa galera. Porque muita gente gosta de dizer que jovem da geração Z é preguiçoso, não quer nada com a vida. E eu acho que totalmente o contrário. Se tem algo que a galera da geração Z gosta, é de tecnologia. E o mundo hoje está conectado em quê? Tecnologia. O que está faltando é nós do serviço público compreender isso e trazer soluções direcionadas para essa galera. E o que a juventude, a gente está falando da juventude, né, que mora longe da capital, mais precisa e não tem, a gente já falou, que é exatamente essa questão de conseguir estudar, fazer o ensino superior, sai do maciço para vir para Fortaleza, né? É, na sua gestão, o que você conseguiu fazer para melhorar? Bem, há diversas coisas. Primeiro, a maior Para ação. diminuir a dor, né? Vamos lá, para a maior ação de geração de emprego da minha região, fui eu que iniciei. Lá nós temos uma indústria, certo? Que está sendo implantada em Redenção, com mais de 30 milhões de reais que serão investidos lá e que vão gerar mais de 400 empregos. É o maior investimento industrial de toda a história da região do Maciço de Baturité. E que isso não vai, mas isso não vai terminar com a falta de oportunidade, não. Isso é uma ação. Ao mesmo tempo, eu também consegui atrair, graças a Deus a Redenção já tem uma universidade federal, que é a Unilab, que isso já ajuda muito, mas ao mesmo tempo nós conseguimos também atrair mais um polo de uma universidade, agora privada, mas também que ofereça outros cursos que estejam mais conectados com o que a galera realmente precisa. Então, além de trazer oportunidade, ou seja, empregabilidade, eu também consegui atrair um investimento para que as pessoas tivessem mais oportunidade de acessar o ensino superior. E ao mesmo tempo de tudo isso, porque às vezes não contempla o que um quer, o outro contempla o que não quer, eu investi também no transporte das pessoas que saíam de Redenção até Fortaleza que queriam estudar, ou seja, para que se a pessoa já sai 3, 4 horas da manhã e o transporte ainda é ruim, Ave Maria, é um desafio muito grande. Então, também investir para que esse transporte ele pudesse ter mais conforto e trazer aí um estímulo maior para que as pessoas, de fato, pudessem estudar. A gente falando de estudo, de trabalho, para a geração que é contra o 6x1, o que você diria? Rapaz, eu fico indignado como as pessoas abordam esse tema da escala 6-1. Porque se tem uma coisa que eu acredito, é que hoje existe uma narrativa a nível nacional em que o empregador é inimigo do empregado. E eu acho isso assim inexplicável, porque se a gente quer morar num país que produz, nós temos que estar juntos, certo? Todo mundo sabe que hoje as pessoas que trabalham, elas têm um desafio, porque além de uma carga horária muito grande, precisam sair de madrugada. Tem pouco tempo para estar com as suas famílias. Isso é um fato no Brasil. Ou seja, não precisa ser doutor em economia ou em qualquer outra área para entender que as pessoas, que os brasileiros, ela têm uma carga muito grande. Pesada. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que pessoas que têm pequenos empreendimentos, que têm uma padaria, um homem que tem uma padaria com, vamos dizer, 2 funcionários, uma mulher que tem uma loja, que tem uma funcionária. Essas pessoas, que são os pequenos empresários, serão muito impactados. Ou seja, o que é que eu digo? O governo não propôs, o governo paga a conta. E acabou-se. Ou seja, a gente tem a fórmula certa para tratar isso e fazer um movimento em que que a gente possa compreender que empresário e trabalhador estão juntos no mesmo barco. Ou seja, eu não consigo compreender por que a história ela não é contada desse jeito, mas sim querendo rivalizar um com o outro. Eu faço parte de uma geração que acredita que se tem uma maneira que o Brasil precisa para se tornar um dos países estratégicos e produtores do mundo, é compreender que nós brasileiros precisamos entender de fato que essas duas classes precisam estar juntas para que nós possamos ter a atenção do mundo todo. Daqui a 10 anos, na sua opinião, o que você acredita que precisa mudar? Assim, o que é que tem que mudar? Na política. Eu acho que o Brasil, é o que eu tenho falado, se tem uma coisa que eu já percebi e que eu escuto em todos os lugares, é que a política precisa de novos nomes.
E se a gente daqui a 10 anos quer poder, se a gente daqui a 10 anos possamos ter a oportunidade para poder dizer que o Brasil melhorou, a gente precisa de políticos melhores. Ou seja, tem um ditado muito conhecido que quando as pessoas de bem não ocupam os espaços necessários, vêm os de mal e ocupam. Ou seja, daqui a 10 anos, para a gente conseguir alcançar a mudança que nós tanto sonhamos, a gente precisa estar fazendo o que nós estamos fazendo aqui hoje, mostrando que ainda existem quadros e uma nova geração de pessoas que escolheu a política, mas não para elas, para poder lutar pelos direitos e lutar pelas dores da população. Agora eu tenho uma pergunta que merece um corte. Vai. Essa merece um corte. Para o jovem que acha que política não é para mim, é tudo sujo. Tem razão. A gente abre a televisão, gente que roubou isso, gente que roubou aquilo. Eu tenho orgulho de dizer que o meu pai e o meu avô e eu, nós temos um currículo cristalino de política. E de que eu compreendo a dor de toda a juventude, de toda a garotada, de todo mundo que quer crescer. Porque hoje o jovem, as pessoas às vezes ficam com raiva quando eu digo isso, o jovem hoje ele quer oportunidade para trabalhar, para ganhar o seu dinheiro. Indo de encontro que as pessoas dizem que a garotada é preguiçosa. Mais uma vez eu te falo que a galera está precisando de oportunidade conectada com os interesses da juventude e do futuro. O debate que nós temos hoje é que não chama. É um debate que a galera não se sente representada. Que é um dos motivos que eu estou me posicionando. Para mostrar para as pessoas que existem sim pessoas que entendem, mas ao mesmo tempo não fica só na conversa. Está aqui realmente para propor e para mostrar que tem capacidade e sabe como mudar isso tudo. Me fala um único problema, mas para resolver amanhã. A dor. Se eu pudesse ter a oportunidade de escolher um problema para resolver de todo mundo é a dor. Como eu te falei, eu conheço muito a dor das pessoas. E quando a gente... Eu vou te contar uma história. Uma vez eu... Pra você ver que, como eu te falei, as pessoas falam muito. E eu gosto muito de mostrar para as pessoas o que é que eu sou capaz de fazer. Logo quando eu me elegi a primeira vez, eu morava numa casa que era no centro da cidade. No centro da cidade. E todo mundo sabia onde eu morava. Prefeito, interior, todo mundo sabe onde mora. E depois que eu me mudei para a casa onde eu moro hoje. E um dia eu estava dormindo, certo? E eu comecei a escutar uma pancada na porta. Tá, isso 1h da manhã, eu tinha acabado de me deitar. E quando eu abri, era uma pessoa, um homem. Davi, a minha mãe tá passando mal, certo? Precisando de atendimento. Eu já liguei para a ambulância várias vezes e ela não, o pessoal não atende o telefone, certo? Não atende o telefone. E ele liga 1h da manhã, vai ligar para quem? Ou seja, o pensamento do cara, se onde o prefeito mora, eu vou lá bater na porta dele. E aí eu fiquei impactado, sem reação, certo? O hospital ficava, sei lá, 1, 2, 3 quarteirões de onde eu morava, mas se eu fosse parar para poder ir no hospital, para saber onde estava a ambulância, para poder chamar a ambulância, para ir buscar a pessoa, enfim, eu não pensei nisso. Sabe o que eu fiz? Entra no carro e vamos buscar ela agora. Entrei no meu carro, que eu tinha uma caminhonete, era um pouco mais espaçosa. Entrei no meu carro, fui buscar a mãe do cara, botei ela no meu carro e trouxe ela para o hospital. Ou seja, conversa não resolve problema. Se você não estiver disposto a agir, que foi o que veio na minha cabeça naquele momento, as coisas elas não andam. Ou seja, é mais uma vez para impactar as pessoas de que a gente compreende os desafios, tudo não se resolve com passe de mágica, mas energia nós temos e convicção que a gente sabe o que precisa fazer para que as coisas possam ser ajustadas. Ou seja, dor. Aquela pessoa estava em dor. Então, naquele momento eu percebi que eu não sabia nem se eu ia resolver a dor dela, mas que eu poderia fazer algo para poder diminuir ela. Sente falta de continuar ajudando essas pessoas? Porque hoje eu sei que você não é mais prefeito, ajuda a sua sucessora, né? Hoje resolveu estar
sem nenhum cargo, Sim. mas a sua vontade de ajudar pessoas é grande. Tem a ver com uma pré-candidatura? É isso aí. Não, assim, eu nunca parei de ajudar. Eu ainda, as pessoas me ligam. Inclusive, recentemente, uma pessoa ligou pra rádio. A gente se E eu emociona. acredito, porque eu vejo nas redes sociais, mas sendo pré-candidato, Nunca as parei. coisas Não, nunca parei. devem melhorar ainda mais, né? Assim, aumenta os pedidos. É. Aumenta os pedidos. Então, assim, recentemente uma pessoa ligou pra rádio lá da minha cidade pra agradecer. E eu, assim, é o que eu te falo, isso que é o combustível. Eu não chego pra você, liga pra mim aí pra agradecer. Uma coisa que eu aprendi na minha caminhada da política, com muita dor, porque na política a gente se decepciona muito. A gente faz muito por algumas pessoas, muito mesmo, e que às vezes nós não temos o reconhecimento. Isso dói, não vou mentir que dói. Só que uma parte da minha caminhada, Deus me deu a seguinte mensagem: Davi, não faça as coisas para os outros, faça as coisas para mim. Eu presto conta com você. Ou seja, Deus me disse que ele queria que eu fizesse as coisas não mais só pelas pessoas, ou buscando algo das Uhum. pessoas, mas faça para ele. Tem uma passagem bíblica que eu li recentemente, é que quem dá algo ao pobre, empresta a Deus. Então, quando eu li isso, eu falei, isso foi uma resposta para mim. Eu falei, quer saber, a partir de hoje, eu já não eu já pouco buscava isso, mas agora realmente eu me desprendi. E foi bem recente agora, uma pessoa estava já há algum tempo precisando de um procedimento, e eu tinha um amigo que tem uma clínica que fazia esse procedimento específico. Liguei para ele para saber se ele tinha capacidade de fazer para uma pessoa que realmente não tinha condição nenhuma de pagar. Uhum. Ele, não, Davi, eu sempre faço esse tipo de procedimento para quem não precisa, para quem mais precisa, então pode mandar aqui, eu só preciso que você mande. Não tenho Uhum. como ir lá fazer, eu preciso que você traga a pessoa aqui. E aí a gente conseguiu organizar com a galera do município para trazer essa pessoa para Fortaleza, e ela teve o procedimento dela feito, hoje está curada, e ela fez questão de agradecer publicamente essa ação que a gente fez, certo? E muito emocionada. Ou seja, esse é o combustível que recarrega as nossas energias quando às vezes a gente está naqueles dias ruins, naqueles dias de decepção, é lembrar que Deus, ele sabe bem certinho o que você precisa. Então, às vezes, quando você está ali sabe, no chão, ele vai lá, espera aí, que está na hora de lhe injetar energia. Então, assim, eu nunca parei, e enquanto eu tiver energia, enquanto eu tiver vigor, enquanto for o que Deus realmente quer para mim, porque Deus, ele direciona, eu acredito muito nisso, eu estarei fazendo essa missão, que é trabalhar para as pessoas e trabalhar para o meu povo. Davi, eu já percebi, quem segue você nas redes sociais, né, sabe que você gosta de ajudar pessoas. E hoje você não está em cargo nenhum, mas Sim. continua fazendo isso. Mesmo quando era prefeito, ajudava, hoje não é mais prefeito, continua ajudando. Por que que você é pré-candidato? É para continuar ajudando mais com uma força do governo? Por que você quer dar esse passo? É justamente o que nós temos conversado. A minha pré-candidatura, ela nasce sob vários prismas. O primeiro é de que aonde eu vou, as pessoas me dizem, Davi, nós precisamos de novos nomes na política. As pessoas, elas visualizam que são esta geração que tem a capacidade de fazer as transformações que o país e que o nosso Ceará, que o nosso povo tanto precisa. Somado à minha vontade de mostrar para as pessoas. Se tem uma coisa que eu gosto, é quando alguém diz assim para mim: Ah, Davi, isso é impossível. Aí eu falo, opa, então é exatamente isso que eu vou fazer. Ou seja, eu quero mostrar para as pessoas que está chegando uma geração que foi alcançada por Jesus, que tem os seus valores e que compreende que é através da política que nós temos capacidade de ajudar o maior número de pessoas. E lembrando, certo, que as pessoas gostam de polemizar muito, fé e política, certo? E para mim, você só tem capacidade de fazer a boa política se você estiver ligado na fé. Então, é para produzir um novo cenário, um novo momento, e não só com conversa, também para mostrar os meus resultados, para que tudo que eu consegui fazer em redenção, a gente conseguir trazer também para o Estado. Você falou que ama quando as pessoas chegam e dizem assim, Davi, isso é impossível.
falando em Davi, para Davi também era impossível É derrubar isso aquele aí. gigante. Eu gosto de fazer, ó. Meu nome é Davi e tá no meu DNA. Eu nasci para derrubar gigantes. Inclusive, eu te falo, eu fui prefeito, nunca empreguei uma pessoa da minha família. Nem minha esposa, nem minha mãe, nem minha irmã, nem meu irmão. Eu fui um prefeito que não tive R$ 1 de reajuste salarial, não ganhei um centavo a mais nos 8 anos que eu fui prefeito e doei o meu salário diversas vezes. Eu fui um prefeito que tive coragem, a título de exemplo, de reduzir a máquina pública, diminuir o número de secretarias. Ou seja, porque mesmo muito jovem, eu queria mostrar para as pessoas que eu sabia o que eu estava fazendo. E agora, nesse novo momento, e agora, nesse novo momento, é a mesma coisa que eu sinto. Se tem algo que é parecido com o sentimento da minha primeira campanha, com o que eu vejo agora no meu Ceará, é que as pessoas estão sem esperança. O slogan da minha primeira campanha foi a esperança, que é agora que mais uma vez eu quero empreitar. Eu quero devolver mais uma vez a esperança para o coração das pessoas. E o cenário político, no momento, ele está bem movimentado, com o Demais. nome de Ciro Gomes em evidência. Como é que você enxerga esse momento? Para mim, com muita facilidade, porque as pessoas elas não sabem fazer a conexão da política, da boa política antiga e da política atual. Sabe o que você quer dizer com isso? Voltando ao que eu estava te falando no começo, valores. Então, Uhum. para a gente empreitar a política que as pessoas e que o povo precisa, nós precisamos lembrar o que é essa política. E se tem algo que é de extrema importância na política, se chama lealdade. Nós não tomarmos decisões pelo que nos favorece sempre, mas nós tomarmos decisão para poder manter os valores que nós sempre tivemos. E um destes valores é a lealdade. A minha família, a vida toda, fez política com a família Ferreira Gomes, com Ciro Gomes. Então, a Uhum. partir do momento que ele, mais uma vez, toma a decisão de concorrer ao governo do Estado, seria estranho nós não estarmos ao seu lado. Mesmo com uma série de coisas que talvez nos favoreciam, ou seja, fosse mais confortável nós ficarmos em outro palanque. Mas a política não é sobre isso. A política é sobre tomar atitudes, sejam elas fáceis ou difíceis. Que é por isso que estar com o Ciro hoje, comigo, é algo muito confortável. Porque, além de nós estarmos lá, porque nós estamos com ele há mais de 40 anos, não era nem nascido quando meu pai fazia política, junto do Ciro. Mas pela convicção de saber que ele é o mais preparado, indiscutivelmente, para gerir o Estado, para poder enfrentar os desafios que o Estado tem. Eu acho que esse debate ele é indiscutível. Ciro Gomes, como pré-candidato a governador, é a melhor solução que nós temos para que o Ceará ele consiga ir de encontro com o que o povo realmente precisa. E o que na política te faz levantar todos os dias? Ai, é, visualizar que nas pessoas ainda existe esperança. As pessoas, elas por mais desacreditadas que elas estejam, eu sinto que as pessoas realmente elas querem acreditar. Elas estão, de fato, precisando de sinais para se levantar. Então, é quando eu acordo e vejo uma pessoa que faz uma publicação dizendo assim, cadê os políticos? Ela está procurando, ela só não está conseguindo achar. Ou seja, a gente vê no coração das pessoas, como eu estava falando no começo de dor, que apesar de desacreditado, elas continuam procurando. Elas não estão desistindo, elas estão buscando alguém de fato que realmente se importe, realmente alguém que tenha capacidade de trabalhar por elas. E Ou não só seja, discurso, né? e não só discurso, ou seja, todo dia eu acordo
e vejo que tem alguém que eu possa ajudar. Tem alguém que eu possa impactar a vida. E às vezes não é tão difícil, às vezes é uma palavra. Você acha que eu sou uma pessoa que só digo sim? Tem muita gente que me pede coisa que eu não consigo. Mas eu retorno, eu explico. Ou seja, a pessoa, ela sente que isso eu aprendi com o Ciro. Olha a coincidência. O Ciro me disse, teve muito problema que eu não consegui resolver. Mas eu trabalhei tanto que a pessoa, realmente ele não resolveu, mas ele tentou. Certo? E que isso é uma chave, não só para a vida, não só para a política, para a vida toda. Ou seja, todo dia que eu me levanto, eu vejo que existe uma pessoa que uma ação minha, ela de fato pode ser impactada e a vida dela pode ser mudada. Eu te fiz a pergunta de 10 anos, né? O que que precisava mudar daqui a 10 anos. Agora eu te pergunto como você quer ser visto daqui a uns 20 anos? Como quer ser lembrado, né? Eu posso dizer, eu quero ser lembrado como um homem de Deus. Que as Glória a pessoas Deus. vejam que existe uma pessoa posicionada que, através do exemplo do seu pai, Mauro Benevides Filho, do seu avô, Mauro Benevides, escolheu seguir o caminho que Deus colocou para a vida dele e que pôde mostrar para as pessoas, como Daniel, que mesmo continuando com a sua crença, sendo totalmente Bombardeado com bombardeado, deuses e deuses, com né? tudo contra ele, ele mostrou que existe ainda pessoas que se importam e que acreditam que é possível sim fazer uma política e ser reconhecido por isso, de fato, do que as pessoas elas realmente precisam. Ou seja, um ser humano que as pessoas digam, esse aí, ele trabalhou por mim. Esse aí realmente, como o pessoal diz no interior, rapaz, esse aí deu gosto de dar um voto. Esse aí ele disse e entregou. É isso aí, é isso aí. Davi, resume numa frase o que você acredita. Não o que você acha, o que você acredita. Essa é difícil, mas vamos lá. Eu sou filho e neto de Mauro Benevides e o meu nome é Davi. Tá no meu DNA. Eu nasci para derrubar gigantes. É isso aí. Davi, durante toda a nossa conversa, Deus estava presente em todas as suas falas. Você é cristão? Com certeza. Eu sou alcançado por Jesus. Acredito que todas as pessoas elas convergem pela glória do Pai e que uma das coisas que eu quero continuar na política é para mostrar para todos que homens de fé, homens verdadeiros, não homens perfeitos, mas homens de fé, esses sim, eles têm a capacidade de mudar a realidade. Porque existem meninos e homens. Meninos fazem o que querem. Homens verdadeiros, eles fazem o que Deus direciona. E que erram muito. Não são homens perfeitos. Mas que quando você escolhe caminhar a direção de Cristo, ele lhe acompanha. Costumo dizer que são homens imperfeitos, mas cuidados pelo perfeito. E cuidado pelo 01. E detalhe, viu? Já que a gente já saiu do escopo, eu sou o legendário. Peraí, vou até vir aqui. Compartilhar com você aqui, que eu esqueci meu número. Eu sou o legendário 209 e 220, a serviço do legendário 01. Que na nossa caminhada, a gente tem um encontro direto com Jesus. E que se tem algo que muda a vida das pessoas, é esse encontro. Conta pra mim como foi o seu encontro com Jesus. Foram vários. Não, mas acredito, mas acredito que tem um mais importante que deu aquela virada de chave na sua vida. Aquela que eu te contei antes. Eu sempre achei, olha como Deus ele é perfeito. Eu sempre achei que ele iria se manifestar na minha vida sempre através da minha família. Uhum. Do meu pai, do meu avô. Mas Deus ele é perfeito. Não adianta a gente querer projetar o que Deus vai fazer na vida da gente. Então ele escolheu a minha esposa. Ele escolheu a minha esposa para mostrar que Deus ele não escolhe os preparados. Ele prepara
para os escolhidos. Capacita, né? Capacita. Então ele pegou a minha esposa, que desde o seu nascimento viveu vários desafios. É uma pessoa que tem uma condição de saúde e através dessa pessoa foi que ele veio me mostrar, ó, que Deus ele mostra. O Deus que eu creio, ele não é um Deus escondido. Ele é um Deus que mostra quem ele é. Então foi através da vida da minha esposa, da condição de saúde dela, ou seja, o quanto ela estava entre a vida e a morte, foi quando Deus mostrou, ó, se você acha que conhece o meu poder por causa de quem o seu avô foi, ou por quem o seu pai é, aqui está o meu poder, o poder de cura, de ser o médico dos médicos. Ou seja, no momento em que eu entreguei tudo da minha vida, falei, Deus, agora é contigo. Eu já tentei, eu já lutei, já fiz tudo que estava ao meu alcance. Já pedi para o meu pai, já pedi para o meu avô. Ele, ó, pois agora está a hora de lhe mostrar aqui realmente quem sou eu. Então foi esse encontro, sempre será, eu já realmente já tive mais de um encontro com Jesus, mas esse sempre será o momento mais íntimo, o momento que eu mais senti Deus na minha vida, porque foi nesse momento que ele me provou. Porque, como eu falei, o Deus que eu creio, ele é um Deus que ele não vive escondido. Quando é ele, ele mostra, para dizer, ó, para você não dizer que foi fulano, para você não dizer que foi ciclano, para não você dizer outro, mostrar que fui eu, certo? E ele se fez presente. E por que, Davi? Porque ele me mostrou que ele escolhe as pessoas não por quem elas são, mas por quem ele vai levantar. Ou seja, eu falo que Deus ele tem algo especial com a minha esposa. Não sei o que é que esses dois têm, mas eu sei que tem. E que a chave hoje da minha vida, do meu futuro, está na mão da minha esposa. E isso ele me mostrou já diversas vezes. Ou seja, é mais uma vez para confrontar o que eu te falei no começo, de que os meus próximos passos não advêm da minha linhagem familiar, ou do meu pai, ou do meu avô. Ele vem da pessoa que ele mesmo determinou que tem que ser a pessoa mais importante da minha vida, aqui na Terra, que é a minha esposa. Davi, uma satisfação conversar com você, saber um pouco mais da sua história, saber da sua história lá no Maciço de Baturité, que serve de aprendizado, de lição para outras prefeituras também, na saúde, na educação, na cultura, que a gente mais conversou, e também essa empatia com o público e a vontade de conhecer pessoas, de conhecer histórias e, a partir dali, construir a sua, né? Como seu propósito, que é servir pessoas e sendo aí o nosso pré-candidato. Para mim foi um prazer, certo? Todos que nos acompanharam, todos que puderam sentir um pouco mais do meu coração e que é mais um passo. Nós estamos aqui dando mais um passo para transmitir para todos um pouco de quem é o Davi fora e dentro das câmeras, ou seja, mostrar que nós somos, de fato, pessoas genuínas, e eu, especialmente, tanto meu pai como meu avô, e que, se Deus quiser, a gente vai poder ter mais momentos, quem sabe, para contar mais um capítulo, né? Sim, mais um capítulo dessa capítulo. caminhada. É Então, verdade. obrigado, Livinha, pelo seu tempo, pelo seu acolhimento, Foi e muito vamos legal. juntos aqui caminhar, pedindo a Deus que ele esteja mais presente no dia a dia do nosso caminho. E para você, em breve, mais um Papo de Urna.